Gritos agoniantes, batidas violentas e o som de algo pesado rolando as escadas, mas não havia ninguém lá. Como uma família nobre foi expulsa de sua própria casa por forças invisíveis? Hoje vamos conhecer a história sinistra do castelo mais assombrado de toda a França. O que a família de Manneville viveu entre aquelas paredes desafia qualquer explicação lógica. Preparados? Eu vou chamar a vinheta e nós já começamos. Olá meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Gente, além de fazer todos aqueles pedidos de sempre, os pedidos iniciais, que são se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like amigo que é super importante para mim, eu quero avisar para vocês que vocês podem escutar alguns ruídos que são do meu ventilador. Aqui em Salvador tá assim um calor terrível, insuportável e é impossível não gravar com o ventilador ligado, tá? Tô suando que nem um cuscuz e realmente não tem como. E, gente, quero aproveitar e pedir para vocês também não se importem com a minha pronúncia. Lá vai eu na minha saga de tentar falar francês, uma coisa aqui bem improvisada, mas se liguem na história e esqueçam essa pronúncia, tá bom? E é isso, gente. Sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos ao vídeo. O termo alemão poltergeist surgiu no século XVI e se refere a um fenômeno paranormal. Ruídos inexplicáveis, objetos que se movem sozinhos e aparições. E parece que foi um terrível poltergeist que afligiu uma família no antigo Château do Noyer do Ternu, mais conhecido como o castelo mais assombrado da França. O château, localizado na Normandia, era conhecido por ser assombrado por uma dama branca que vagava pelos jardins e por um lobisomem que perseguia os camponeses da região. No entanto, entre outubro de 1867 e janeiro de 1877, o terror se manifestou de forma ainda mais poderosa. O castelo foi construído em 1835 no local do Castelo Noyer medieval, que datava do século XIV e ficava a menos de 1,5 km ao sul do castelo atual. A estrutura mais antiga foi destruída por um incêndio e a família de Bolderer decidiu construir uma nova residência utilizando as pedras da original. A família de Bolderer não deixou descendentes diretos, então o castelo foi herdado por um ramo próximo da família em 1867. Ele passou então para a família de Manneville. Os novos proprietários foram Ferdinand Lescaudet de Manneville, sua esposa Pauline de Kissy e seu filho Maurice. Quando a família se mudou para o castelo, foram com eles Émile, o cocheiro, Auguste, o jardineiro, Céline de Besson, a cozinheira, Amelina, a criada, e o abade de Drussaval, tutor de Maurice. Nos 3 primeiros anos ali no castelo, eles testemunharam alguns eventos estranhos, como portas que batiam sem motivos aparentes, objetos que se moviam sozinhos e alguns sons incomuns. Inicialmente, o senhor de Manneville acreditava que aquelas coisas estranhas fossem produzidas por pessoas que não queriam a família ali. Assim que um ruído estranho era escutado, ele reunia os funcionários ali na sua presença para se certificar de que todos estavam presentes. Ele comprou também cães de guarda e armou rondas com seus funcionários. Ele armou armadilhas, porém todas se mostraram inúteis. Ele observou: quando os ruídos ocorriam enquanto o chão estava coberto de neve, não havia nenhum rastro de pegadas ao redor do castelo. Estendi fios secretamente até todas as aberturas. Elas nunca se romperam. De repente, todos os estranhos fenômenos cessaram e ficaram assim por 5 anos. Em outubro de 1875, os eventos retornaram e começaram a se intensificar. Profundamente perturbado, o senhor de Manneville começou a registrar em um diário todos os acontecimentos que ocorriam com seus familiares, seus criados, seus amigos e até com o clero, que eles imediatamente chamaram para resolver aquela situação que claramente tinha uma origem sobrenatural. Em um desses perturbadores registros, ele mencionou: às 23 horas do dia 17 de janeiro, fui acordado pelo som de um corpo caindo no corredor do primeiro andar. Em seguida, ouvi uma bola pesada rolando pelo corredor e batendo com força na porta do camarim. 20 batidas secas, seguidas de 18 vindas de dentro do camarim. Às 23h35, 5 golpes na porta do camarim. 15 fortes pancadas subindo as escadas para o segundo andar. 2 tiros. Pernas sem pés subiram 10 passos pelas escadas até o segundo andar, enquanto o prédio parecia tremer. Às 0h15,
8 fortes golpes no patamar do primeiro andar e 3 no segundo. O que começou como um estranho estrondo distante, de repente começou a se aproximar e tornou-se mais alto e frequente. Então, seja lá o que fosse, aquilo tornou-se vingativo. No dia 13 de outubro, o tutor pediu para conversar com o senhor e a senhora de Manneville. Pálido e trêmulo, ele contou que viu uma cadeira no seu quarto se mover sozinha. Sem se impressionar, o senhor de Manneville deu uma olhada ali no quarto do tutor e fixou a cadeira no lugar com um pouco de cola e pediu para que ele os avisasse caso algo estranho voltasse a acontecer. Mais tarde, durante aquela noite, o senhor de Manneville foi acordado pelo som do sino que era tocado em desespero pelo tutor. Ao chegar no quarto, ele encontrou o homem coberto até o pescoço, apavorado. A cadeira agora estava em uma parte completamente diferente de onde ela havia sido fixada e também castiçais e objetos de decoração haviam sido derrubados no chão. O tutor também contou que ele havia sido acordado com batidas fortes e secas nas paredes. Enquanto ele falava, estrondos altos ecoavam por todo o castelo, vindos de todos os cantos. Rapidamente, armando todos os seus funcionários, o senhor de Manneville começou a vasculhar todo o castelo. Não encontraram nada e, ao mesmo tempo, o som parecia se afastar. Houveram também algumas ocasiões em que móveis foram movidos dentro de um cômodo para impedir que a porta fosse aberta. Parecia que o que quer que assombrasse ali o castelo também era um grande imitador, pois por diversas vezes os criados escutaram os sons de passos e também as vozes dos senhores ali do castelo Manneville, simplesmente para depois descobrir que eles não se encontravam presentes ali naquele momento. A partir daquela noite foi como se algo maligno tivesse despertado. Noite após noite, a casa era aterrorizada pelos sons de um punho batendo nas portas e nas janelas. Um objeto enorme podia ser escutado, mas não visto, rolando escadas abaixo. Eles imploraram ao pároco local para que os visitasse e passasse a noite ali, o que foi aceito. O sono dele foi interrompido durante a madrugada por sons pesados de alguém que ele descreveu como um homem que devia ser gigante descendo a escadaria principal. O padre falou à família que acreditava firmemente que todos aqueles acontecimentos tinham uma origem sobrenatural e partiu imediatamente no dia seguinte, logo após o café da manhã. No Halloween, os gritos, pancadas e lamentos foram aterrorizantes e mantiveram toda a casa acordada até as 3 horas da manhã. Outra pessoa que também fazia anotações rotineiras sobre esses estranhos acontecimentos era a cozinheira ali do castelo, a senhora Céline de Bisson. Depois que a família vendeu o castelo, ela permaneceu na região e se casou com um homem local. O diário é atualmente guardado por um descendente seu, prefeito da cidade. Essa entrada que eu vou ler agora para vocês é datada de 1875. Na noite de quinta-feira, 30 de dezembro de 1875, às 0 horas e 40 minutos, 3 golpes lentos atingiram a porta do quarto verde, 8 golpes surdos no teto, tudo tremeu. Longa caminhada no corredor do segundo andar, os passos ora rápidos, ora lentos, passos que não eram humanos, nenhum animal conseguiria subir assim. Em seguida, golpes no vestíbulo, no corredor, no segundo andar, ouvimos gritos como urros na altura das janelas. Em 19 de janeiro de 1876, às 1 hora e 15 minutos, fui acordada por uma galopada vindo do andar de cima, as janelas tremeram por 10 minutos, houve batidas nas portas. Os distúrbios, gente, originavam-se principalmente no quarto verde, que assim era chamado por causa da cor de suas paredes. Ele ficava no quarto andar, à esquerda de quem olhava pela fachada principal. Foi durante uma terrível tempestade de novembro que os gritos começaram. O ruído poderia ser confundido com o vento forte que soprava do lado de fora do castelo. Porém, esse grito foi se tornando cada vez mais alto, até que eles escutaram uma mulher gritar em desespero por socorro. No dia seguinte, a voz estava dentro do castelo. Gritos de socorro desesperados, uivos horríveis e lamentos de dor causaram arrepios em todos os presentes, mas nenhuma mulher foi encontrada. No dia seguinte, eles foram acordados por soluços angustiantes que vinham do quarto verde. É importante mencionar que esse quarto sempre estava trancado. Eles resolveram não investigar, pois esses gritos, desesperadores dessa mulher se tornaram cada vez mais frequentes. E como eu falei para vocês,
não adiantava procurar porque nunca essa mulher era encontrada. O tutor era frequentemente alvo desses ataques silenciosos. Em seu quarto, os objetos eram rearranjados, sapatos dispostos em padrões estranhos, castiçais equilibrados uns sobre os outros, uma cadeira encontrada em cima da mesa. Janelas pregadas se abriam com o vento. Um dia, ao voltar ao seu quarto, todos os livros das prateleiras foram atirados ao chão, exceto a Bíblia Sagrada. Haviam dias em que o que quer que percorresse aquele castelo batia nas portas como se pedisse para entrar. Batia ainda com mais intensidade, com mais frequência na porta do quarto do tutor. Então, os estrondos recomeçavam dentro da sala verde. Apenas uma pessoa foi ferida pelo poltergeist, que foi a senhora de Manville, que enquanto ela estava destrancando uma porta, a chave foi arrancada e usada para atingir o dorso de sua mão, causando um grande hematoma. Vale a pena a gente lembrar, gente, que nesses castelos as chaves eram enormes e pesadas, né? Então, possivelmente sim, isso aconteceu. O padre relatou todas as ocorrências ao bispo. Ele então enviou ao castelo um cônego, cuja maior autoridade dentro da igreja pareceu acalmar temporariamente o poltergeist. Porém, depois de alguns dias de paz, tudo recomeçou pior do que antes. Algo invisível forçou a entrada nos quartos de Auguste e Emile, revirando seus pertences e virando suas camas. Todos os livros e papéis do escritório do senhor de Manville foram amontoados no chão. Gritos noturnos sinistros foram acompanhados pelo rosnado de animais e o mugido de um touro. Batidas pulsantes eram ouvidas regularmente percorrendo os corredores em direção ao quarto de Maurice, o filho da casa. Só cessaram quando algo bateu com tanta força em sua porta que todas as janelas do castelo tremeram. Finalmente, a Igreja Católica concordou em realizar um exorcismo e uma novena em Lourdes ao mesmo tempo. Em 26 de janeiro de 1876, o pároco chegou ao chateau. Ao chegar, um grito sobrenatural ecoou, acompanhado pelos sons de animais em debandada. Em seguida, o barulho de móveis pesados sendo arrastados ressoou. Logo depois, a porta do quarto de Maurice tremeu violentamente. O rito de exorcismo atingiu seu ápice às 23h15. Os grunhidos agonizantes de um animal em agonia ressoaram entre as paredes. O quarto verde foi preenchido por pancadas furiosas e a voz de um homem gritou no primeiro andar. Então, o silêncio envolveu a casa. Exausto, o padre se deixou cair em uma cadeira enquanto a família e os criados vasculhavam cautelosamente todo o castelo. A única coisa estranha que eles encontraram foi um prato de barro partido ao meio que estava próximo ao quarto da senhora de Manville. Fora isso, nada mais foi encontrado. Tudo permaneceu tranquilo durante alguns dias, até que, em certa noite, enquanto a senhora de Manville escrevia algumas cartas, do nada caíram sobre os papéis algumas medalhas e cruzes. Seguiram-se então alguns meses de silêncio. Então, em algum momento de agosto, começaram a soar algumas batidas leves, porém distintas, em alguns cantos isolados do castelo. Em setembro, os móveis da sala de estar foram reorganizados em forma de ferradura. Pouco depois, enquanto o senhor de Manville estava viajando a negócios, a senhora de Manville viu, com crescente pavor, o trinco da porta de seu quarto se abrir sozinho. Os acontecimentos, felizmente, nunca mais se intensificaram da forma que a família havia experimentado anteriormente. Grande parte da atividade diminuiu, mas a família, claro, né, gente, já estava exausta e eles então se mudaram em 1877 e logo depois venderam a propriedade. Em 1884, o castelo foi adquirido por um senhor Decan, descrito como enigmático maçom em Rosa Cruz. Além de ser uma estudante do ocultismo, ele também, gente, era descrito como alguém extremamente cruel no trato com os seus funcionários. O chateau permaneceu habitado até o início da década de 1980, sendo a senhora Madeleine Richard a sua última ocupante. O mistério persiste quanto à origem e à causa dessas manifestações infernais. Algumas pessoas falavam de uma senhora que morava no antigo castelo de Noyer no século XIX. Diziam que ela era egoísta e vaidosa e que após a sua morte os portões do paraíso se recusaram a abrir para ela. Então ela vagava todas as noites ao redor da casa que outrora ocupava as terras de seu antigo lar. Isso, porém, não explica o que acontecia dentro do castelo. Até hoje circulam histórias sobre a aparição da cabeça de uma mulher em uma janela. Algumas pessoas acreditam que aquelas pedras do antigo castelo que foram reutilizadas para construir o castelo atual
carregavam algum tipo de maldição, talvez fossem resultado de algumas execuções ocorridas em praça pública ou também pelas mortes causadas pela peste. A própria região possui uma terrível lenda sobre uma fera furiosa, predador que teria devorado mais de 2 dúzias de pessoas na floresta de Sanglé em 1632. Esses eventos são anteriores aos ataques da besta de Gévaudan entre 1764 e 1767. Mas essa é uma história que fica para um outro vídeo. Por fim, um incêndio inexplicável em 1984 devastou o edifício, deixando intacto apenas um cômodo decorado em tons de verde. A propriedade ainda é privada, mas felizmente para nós, os jardins estão abertos à visitação em dias dedicados ao patrimônio histórico e para festas ocasionais da cidade. Bom, gente, esse é o vídeo que eu preparei para vocês. Eu achei essa história fantástica, surreal. Eu imagino o medo das pessoas que se encontravam presentes ali durante esses acontecimentos. Tudo isso, gente, foi documentado e muito bem documentado. Eu me lembrei naquela passagem da manada de sons de animais, né, que corriam, os lamentos, os gritos, os guinchos, me fez lembrar um vídeo que eu já gravei aqui pro canal, que é o exorcismo da Anna Eklund, que também é conhecida como Emma Schmidt. Esse vídeo, gente, é super pesado, fala também de um exorcismo que foi muito bem documentado. Se eu não me engano, um dos exorcismos mais bem documentados na história mundial. Vale a pena vocês conferirem. Esses fenômenos poltergeist existem, mas eu acredito que sempre tem uma origem sobrenatural. Eu quero saber qual a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Deixa pra mim aqui nos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.